Oi, Karen, Narbal. Oi, Zili. Tô conseguindo enxergar aqui porque eu tô de óculos. Oi, Lu Conforte, Carlos Alberto. Nossa, que bom ver todos vocês aqui. Boa noite, Narbal, Patrícia Medeiros, Sônia Roberts. Boa noite para todos. Dani Bertacchini, obrigada, amiga. Oi, Andréia. Franquim. Boa noite. Oi, Frida. Oi, Divaldo, Érica, saudades. Oi, Érica, amiga. Oi, obrigada, Andréia. Oi, Zili. Vamos esperar chegar o Carlos Eduardo. Eu combinei com ele que na sequência ele iria entrar. Olá. Oi, doutor Jefferson. Oi, Zelaide. Oi, Andréia. Andréia, já falei contigo. Boa noite a todos e a todas. Isso mesmo, Franquinho. Oi, Mariana. Boa noite. Vamos esperar. Oi, Mônica, minha amiga. Pois é, Érica. Boa noite. Esperando o Carlos Eduardo. Tomara que ele consiga se conectar. A nossa live de hoje, 20 de maio de 2020, às 20 horas, é sobre audiências telepresenciais que estamos todos fazendo, integridade do processo e ele entrou, garantias da magistratura. Eu vou chamar o Carlos Eduardo, nosso convidado. Ele está entrando. Oi, mãe! Oi! Bom te ver. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu peguei até o oi, mãe aí. Minha mãe acabou de entrar. Oi, Beatriz. Responsabilidade grande. É. Oi, Janice. Boa noite, Beatriz. Já disse para você outras vezes que a responsabilidade é sua porque você atraiu vários seguidores e vários convidados. Esse é um problema, hein? Pois então, muito bem-vindo. Nós já estamos um público bem bom para o início, para 3 minutos de live. E vamos conversando. O que você me diz aí? Eu não cheguei a perguntar para você. Você mora em Campinas? Moro em Campinas, exatamente. Sou do TRT 15, moro em Campinas. Falhou agora. Moro em Campinas e o quê? Sede do TRT 15. Sou juiz aqui do Sim, TRT. é que você me falou agora no WhatsApp que era na roça? Mas é na roça em Campinas. Ah, tá. A roça é aqui em Lages, sabia? Aqui que é interior de verdade, com produtores rurais. Campinas não, Campinas é uma cidade bem grande, tá? Nem Nossa, vem. moro bem na roça. Inclusive, Oi? eu moro bem na roça. Inclusive, eu não tinha nem internet rápida. Não? Não. A internet é um negócio novo aqui. Está presente também o nosso querido Everton. Eu não vi a Cláudia ainda. O Everton é funcionário da Matra 12 e que ajuda em todas as nossas questões de redes sociais. O Everton é um anjo. Sem Everton, nada disso aconteceria. Tá? Então, eu vou começar já, aos pouquinhos, sobre a nossa live de hoje. Como eu disse, 20 de maio de 2020, 20 horas. Tomara que seja um prenúncio numerológico que eu não conheço, nada de coisas bem boas. Como sempre. É no domínio da Matra 12, @Matra 12 Brasil. Peço que todos sigam, continuem seguindo e que prestigiem as nossas publicações nas redes sociais, que a gente começou faz pouco tempo e vamos manter, principalmente nessas épocas que a gente vive de uma dificuldade e inquietude maior. Bom, antes de te apresentar, Carlos Eduardo, quero te agradecer. A tua presença aqui é muito importante, pelo que você é, pelo que você pensa e pela sua história, tá? Mas, como eu disse, antes de te apresentar,
Olha, Lucila, minha amiga, faz 20 anos, eu tinha que dar um tchau para ela, tá? Antes de te apresentar, eu quero fazer alguns agradecimentos, que eu acho que isso é bastante importante. Em primeiro lugar, é o presidente da Matra 12, José Carlos Kisser, que está confiando nesse trabalho. E, não menos importante, a minha amiga Érica Secato, vice-presidente da Matra 12, que é autora de grandes ideias, entusiasta, apoiadora, minha parceira, minha companheira. Quero agradecer também a Maria Beatriz Gubert, que é a rainha das lives na Matra 12, por ser fonte inspiradora. Ela já fez grandes lives aqui. Quero agradecer a Andréa Passold, que é entusiasta, amiga, parceira. E agradecendo a essas juízas, quero agradecer a todas as juízas da Matra 12 Brasil. Nós estamos, nesse momento difícil, nos apoiando, nos respeitando, expressando nossos entendimentos, nossas angústias, e tudo isso está fazendo com que cada vez mais nós nos unamos. Eu espero que dessa união venha uma maior condição para o nosso trabalho, uma maior condição para que nós, juízas mulheres, ocupemos o nosso espaço de direito. Feito isso, eu vou te apresentar. E para isso vou tomar outro gole d'água. Carlos Eduardo, eu conheci faz uns 2 anos, né? Acho que foi. Como juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Nós nos conhecemos numa questão aqui que houve do TRT-12 e houve um apoio muito grande dele, né, no que diz respeito ao acolhimento das nossas... Não acolhimento de ferimento, mas acolhimento em ouvir as nossas pretensões e os problemas que nós passávamos por aqui. Ele é juiz do TRT, que tem sede em Campinas, TRT 15, é professor e foi conselheiro do CNJ também. Carlos Eduardo, palavra para as considerações iniciais e, desde logo, agradecendo muito a tua presença aqui. Obrigado pela calorosa recepção, é diferente vindo de vocês, do TRT-12, tem chamado 12 queridas, eu já vi alguns e algumas aí. Vou citar, correndo o risco de justiça, mas teve Bertaquinho, Oscar, acho que eu sei que teve uma live. Penso, assim, toda vez que posso, tenho assistido, tem feito, eu não conheço a Beatriz, mas vejo que ela está conduzindo muito bem aí. O Alessandro da Silva, um grande amigo também, e correndo o risco aí, como eu te falei, de deixar alguém, não podia deixar de nominar a querida Érica, querida mesmo, que é a nossa vice-presidenta da Matra e que faz um trabalho fantástico. Vejo também alguns colegas aí de outras regiões, o Ronaldo, o André Camará. Sinal de que vocês têm grande prestígio e espero não comprometer o prestígio de vocês aí, ajudando de alguma forma, ao JP, meu amigo aqui da 15ª região também, prestigiando. Espero que não abale o prestígio da Matra, de trazer para um papo aqui com vocês. Não, com certeza. Nós estamos... eu vejo alguns advogados daqui de Lages e eles estão esperando ansiosos por essa live, porque eu já falei muito sobre você. Eu já disse que você tem ideias que são iluminadas, ideias que trazem para a gente um bom momento e que fazem a gente refletir e mudar, inclusive, alguns pensamentos, algumas ideias. Bom, feitos os agradecimentos, feitas as apresentações, eu vou começar. E quando eu comecei a pensar nessa live e nesse tema, me veio uma história, logo de pronto, que é uma história minha. E eu vou relatar aqui por ela ser bem breve. Eu não sei de quanto que você é na magistratura do trabalho. 94. Você, 94. Eu comecei na justiça.
Oi, é que falhou. Falhou um pouco agora. Eu tenho essa cara de menino, mas é muito cedo na magistratura. Vai fazer 3 anos que eu sou magistrado aqui. Tá, sei. Eu comecei como servidora pública do Tribunal Superior do Trabalho em 1991. E naquela época que eu comecei como servidora, era servidora da Secretaria do Tribunal Pleno. Nós arrumávamos processo amarrando o processo. Você lembra disso? A gente tinha uma agulha, um barbante, aí a gente botava volta e meia, eu me furava, ainda bem que não era Cinderela para não ter problema, né? Aí amarrava e fazia o nozinho e tal, botava um protetor da folha ali, tudo certinho. Na sequência, a gente começou a usar a inovação bailarina, aquele negocinho de metal. A gente também usava muito máquina manual. E essa máquina manual foi substituída por uma revolução tecnológica que se chamou máquina elétrica, aquela IBM que você ligava na tomada e ela fazia... Lembra disso também? Bom, mais ou menos, né? Bom, diante de tudo isso, essas mudanças, ainda mais para mim, que eu tinha 18 anos na época, eu achava aquilo tudo uma maravilha. Havia resistência por parte de pessoas, e eram pessoas, que eram ministros do Tribunal Superior do Trabalho, que eu ouvia dizer que processo costurado não é processo. Máquina manual não dá para datilografar, porque o certo é quando você erra, você botar o digo, vírgula, digo, e escrever o certo. Então, havia uma grande resistência a essas inovações. A audiência telepresencial caiu para a gente como uma necessidade de manutenção da jurisdição, certo? Então, eu te pergunto, para refletir, essas audiências presenciais e a oposição, o rechaçamento inicial que nós temos a ela, é uma oposição normal ao novo, como a gente teve ao PJE, ou é uma oposição maior, que se refere à integridade do processo e à garantia da magistratura? Contigo a bola. Eu não sei. Como eu falei, eu comecei na magistratura em 1994, a época ainda da informatização, né? Eu sempre fui muito adepto dessa prática da informatização, mas sei que dessa resistência. Eu tive uma passagem, eu fui servidor durante alguns anos, saí, depois voltei como magistrado, mas eu tive uma passagem muito curiosa, já que eu falo disso, que eu fiz um recurso e o desembargador, e não conheceu do meu curso porque ele era feito em computador, né? E eu fiz um recurso desses, dizendo que ele não cabia, tinha fundamento, né? Ele não, desembargos declaratórios, acho. Isso quando eu advogava, em 91, 94 eu advoguei. E no fim ele acabou tendo que ceder essa tecnologia quando o próprio tribunal adquiriu ou usar computador, né? Então a gente passa isso por passamos pela questão do PJE, que ainda causa aí muita gente. Agora tem uma nova situação, o chamado... Carlos, deixa eu só te falar um pouco. Acho que o seu Sim. sinal está cortando um pouco. Eles estão falando aqui que a sua voz está... Vamos ver se ele volta. Eu te falei que a internet aqui é além. Mas é melhorou? Campinas, né? A gente está em Lages aqui. De repente, Não, de repente, da forma como eu te disse, bota no 3G, 4G, sim. aí... Eu já coloquei para ir alternando. Tá. Mas vamos, se cortar, eu vou mudar. Mas eu acho que nós agora, recentemente, tem essa questão do PJ e Cal, que também está causando um certo desconforto.
tem muita gente na advocacia que é contra, enfim, né? Eu acho que há uma resistência natural. Isso aí a psicanálise deve explicar muito bem essa resistência que as pessoas têm às novidades, né? Mas eu não vejo essa questão das audiências telepresenciais como sendo uma resistência ao novo. Vejo assim. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar nesse texto é que eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, né? Não dá para nós termos essa visão de ufanismo que muita gente está tendo. Olha, isso aqui é o futuro, vai ser assim, tem que ser assim, acabou. E também não dá para demonizar, no sentido de falar assim, ó, isso aí não pode, não funciona, não dá para... Né? Eu acho que se alguma lição a gente vai tirar desse processo todo que a gente está vivendo, é a lição de que Aristóteles ensinou, né, há não sei quantos mil anos, que é a virtude está ali no meio. Tem que achar um equilíbrio, um ponto de equilíbrio nisso tudo e buscar um caminho de adequação para o que nós estamos vivenciando. O primeiro ponto que me parece importante é lembrar que isso aí não pode ser encarado como uma solução definitiva. Tá? A própria plataforma que o CNJ desenvolveu para a realização de audiências, ela é uma plataforma emergencial de conferência. Então, assim, o que nós estamos fazendo hoje não é definitivo, não é o futuro. Isso pode ser uma boa experiência, eu acho que é uma experiência válida, importante para nós, inclusive, vermos os problemas, identificarmos aí os equívocos e talvez aprimorar para um uso futuro. Mas eu acho que traduzir o que nós estamos vendo hoje como sendo o futuro é um equívoco que nós estamos cometendo. Assim como o ensino que está sendo ministrado para os nossos filhos nesse período não é o EAD. Isso não é EAD, isso é um ensino emergencial, é uma solução emergencial que está sendo adotada pelas escolas, pelas instituições de ensino, para evitar a perda do ano. Mas não é definitivamente uma situação EAD. Como não é uma situação definitiva de teletrabalho. Teletrabalho hoje, todos nós, espero que todos estejam assistindo, estejam nessa condição de trabalho à distância, não é a realidade do teletrabalho normalmente. Então a gente tem que desconectar com essa ideia de que nós estamos construindo uma solução para o futuro. Porque se a gente fizer isso, nós vamos cometer um grave, que é o quê? Usar uma ferramenta emergencial, usar uma solução emergencial no momento de crise e disso fazer uma transposição para uma realidade permanente. Tá? Eu acho que esse é o momento de experiências para nós vermos o que pode, o que deve, o que não deve ser utilizado. E eu não sei, obviamente, falo por mim, mas eu imagino que uma parte significativa dos juízes que tem essa preocupação com a questão das audiências telepresenciais possui, não está relacionada à novidade. Eu sou muito tecnológico, gosto de tecnologia, gosto de usar tecnologia, sempre utilizei, não tem um problema com isso. A Dani Bertacchini, aliás, deve lembrar que deu aula de informática para ela quando ela entrou na magistratura TRT. Né? Nós tínhamos na escola judicial aula de informática. A questão, para mim, que me preocupa, e eu acho que é o que preocupa boa parte dos juízes, nós temos alguns valores dentro do processo que podem ser negligenciados a depender de como nós estamos trabalhando com essas audiências. Né? Valores e princípios. E eu acho que esse é um ponto que nós temos que ter um grande cuidado ao aderir às chamadas audiências telepresenciais. Eu acho que não dá para demonizar, falar de jeito nenhum, não quero usar, não vou usar. Não. Mas também não dá para... Essa é a solução de nossos problemas, essa é a revolução, a nova revolução na justiça, esse é o nosso futuro. Não. Nós temos que cuidar de remediar o cenário terrível que nós vivemos. É o cenário que a gente não pode trabalhar, né, dentro dos nossos ambientes de trabalho e estamos praticando uma atividade essencial, que é a prestação jurisdicional. Né? Acho que esse é o...
Uma das preocupações que eu vejo que é das maiores é a incomunicabilidade das testemunhas, né? E garantir o devido processo legal formal, de modo que o juiz profira as suas decisões com liberdade, independência, imparcialidade. O devido processo legal formal, no que se refere à incomunicabilidade das testemunhas, e o devido processo legal substantivo, no que se refere ao acesso à justiça. Por exemplo, você falou que está na roça, mas nós aqui em Lages, numa jurisdição de 15 mil quilômetros quadrados, é praticamente impossível que você tenha no interior uma pessoa que tenha a acessibilidade aos meios tecnológicos e à internet compatível para entrar numa audiência telepresencial. E daí eu não falo daqueles processos que serão ajuizados, eu falo dos processos que estão em andamento. Eles vão depender dessas audiências para que eles continuem em trâmite, no seu regular trâmite. E aí a gente tem a dificuldade dos dois pontos. No que se refere à comunicabilidade das testemunhas, voltando ao ponto, é a questão de transferir isso para os advogados. Nós precisamos, no meu ponto de vista, eu entendo que nós não podemos fazer isso. Nós temos que assegurar a prova testemunhal, se eu posso dizer, confiável e pura. O que você pensa a respeito disso? Eu vou até anteceder um pouquinho esse raciocínio, eu acho que você está corretíssimo, mas eu volto um pouquinho, até para complementar o porquê que eu particularmente, acho que a gente tem que ter cuidado ao lidar com isso. Quando eu falo, por exemplo, de princípios e valores, uma coisa que eu sempre defendi dentro do processo de trabalho, eu sempre achei que o processo de trabalho tinha de valor essencial, é o fato de ter proximidade entre o juiz e as partes. Tá? Essa proximidade é fundamental. Lá no processo comum, as partes da dança são números. Não é? Antigamente a gente falava que eram pastas, hoje nem pastas, são algoritmos. E no processo de trabalho nós temos a felicidade de olhar para a cara do sujeito. Ele tem cara, né? Ele tem gênero, ele tem etnia, ele tem ali uma individualidade que a gente enxerga. Todos nós temos, né? Juízes e juízas que estão aí sabem perfeitamente disso. E a sala de audiências é uma sessão de terapia. É a terapia que o sujeito não pode pagar, porque ele vai lá, às vezes, para ser ouvido. Né? Quantas vezes nós não ouvimos isso na audiência, né? Excelência, posso falar? Né? Tem algum... Aí você ouve assim, qual é o seu problema? Aí você ouve que o problema é muito outro do que está ali sendo postulado. O pessoal está dizendo que está falhando o áudio. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas às vezes corta, mas eu estou conseguindo. Vamos continuar. Vamos lá. Então, assim, eu acho que esse ponto é, para mim, um ponto indelegável do processo de trabalho. Né? É a pessoa poder olhar na tua cara, né? Olhar para o juiz. O pobre, ele conhece o Estado, geralmente, para reprimir. E a gente dá uma rara oportunidade para ele conhecer o Estado com a outra cara, né? Com uma cara um pouco mais humana. Né? Então, eu acho que isso, para mim, é indelegável. Eu não pretendo, ainda que um dia eu tenha todos os recursos para isso, abrir mão desse contato pessoal. De olhar para a cara do reclamante, olhar para a cara do reclamado, de dizer para eles, olha, isso aqui é assim, porque é assim que nós costumamos entender, mas vamos achar uma solução adequada para o caso de vocês. Se não for possível, nós vamos fazer a instrução do processo. Então, eu acho que isso, para mim, é um valor insuperável no processo de trabalho. O princípio da oralidade também está intrinsecamente ligado a isso. Então, por isso que eu, pessoalmente, não gostaria, como juiz, de substituir a minha audiência presencial por audiências telepresenciais, ao menos como regra, a não ser situações muito excepcionais. Né? Aí você tocou em dois pontos fundamentais. Primeiro, a questão da integridade da prova. Né? Isso é uma coisa muito cara para nós dependemos muito da prova testemunhal. A prova oral. Né? A prova testemunhal para nós, a prova oral, em geral, ela é muito importante pela própria natureza do direito de trabalho. E a audiência telepresencial, ela não garante que nós tenhamos
100% de segurança nisso, né? Seja pela identificação ali dos chamais sinais não verbais, né? Que muitas vezes a testemunha apresenta, né? Às vezes ela fala uma coisa, mas o corpo diz outra coisa, né? A expressão, a fisionomia vai num sentido completamente diferente. O risco de contaminação da prova, né? A tecnologia hoje oferece muitas possibilidades, então não custa para alguém estar dando depoimento aqui, estar colando esse depoimento que está lendo. Quer Aqui dizer, do isso é lado, muito né? sério. Exatamente. Às vezes na mesma tela, né? Se ele tem o mínimo de habilidade com o computador, ele faz a divisão ali. Eu acho isso muito temerário. Eu acho que nós temos que ter cuidado. Não estou dizendo que não tenhamos que fazer. Nós temos que ter cuidados com isso. Nós temos que fazer isso quando as condições de segurança nos permitem, né? Quando nós temos realmente necessidade, quando parece adequado. E eu vou voltar a falar disso, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que é fundamental que se tenha esse diálogo com a advocacia, para se encontrar caminhos para que isso seja realizado. Mas antes de falar disso, eu queria tocar num ponto que você citou, que para mim é o crucial, né? Eu acho que eu tenho visto muitas manifestações de pessoas muito bem intencionadas na defesa até incondicional do uso dessas audiências telepresenciais, mas eu estou achando que Olha, faltam alguns. Carlos, acho que a sua imagem virou. Bom, enquanto ele ajeita a imagem dele, eu vou dizer aqui para vocês que a gente está falando sobre audiências telepresenciais. Está me ouvindo, Carlos? Carlos Eduardo, está me ouvindo? Travou. Então, Agora, assim, enquanto ele ajeita a imagem dele, está me voltei. ouvindo, mas eu não estou te vendo. Agora estou te vendo. Eu acho que a tua imagem virou. Voltei. Então, vamos. Então, Prossiga. eu acho que muitas pessoas que estão aí na defesa, até incondicional, desse modelo, elas não estão considerando um ponto muito sensível, muito delicado, né? Semana passada, saiu uma matéria na imprensa que aponta que nós temos 70 milhões de brasileiros com acesso precário ou nenhum acesso à internet. 70 milhões. Isso representa 33%, um terço da população brasileira. Tá? Só para fazer uma comparação, é a mesma quantidade de pessoas que está sujeita a receber o auxílio emergencial. Tá? Mesma quantidade, 70 milhões de pessoas. Dessas 70 milhões, 42 milhões de pessoas nunca acessaram a internet. Então, isso é uma coisa interessante, porque o nosso mundo, né, o mundo dos juízes, dos advogados, é um mundo diferente desse. Não? Você imaginar que tem 42 milhões de pessoas, não é? Que representam aí um número significativo da sociedade brasileira que nunca acessou a internet. Não é? Então, não é uma realidade como a nossa. E mais do que isso, esse mesmo estudo mostra que as classes C e D, que são o nosso público, não é? Classe C e D, nosso público preferencial, 85% das pessoas só têm acesso à internet pelo celular. E ainda assim, com aqueles planos limitados, de um número de Sim. gigabytes por mês, porque não tem dinheiro para pagar planos maiores. Não tem Wi-Fi. O Wi-Fi é um luxo, né? Então, eu acho que isso é muito, muito, muito importante. E nós temos que levar em conta. Porque nós estamos lidando com um tipo de público que é um público pobre. Não vai ser fácil fazer essas pessoas utilizarem a internet para essa coisa. Há dificuldades, alguns juízes, pagadores, com dificuldades naturais, técnicas, de operar, né, os links de acesso, usando o suporte da TI dos tribunais para isso, né? E como fazer? Como explicar isso para o trabalhador da construção civil, para o metalúrgico, para o motorista que às vezes está trabalhando, é uma atividade que pode ser essencial, e que só tem o seu celularzinho 3G, que nem pode nem ter acesso aos aplicativos como
o Instagram, ou outros que nós estamos usando, né? Então, esses dados mostram que nós estamos muito distantes de ter uma situação de acesso. Na realidade, essa circunstância, né, que a pandemia trouxe revela de modo que é uma grande desigualdade que tem no Brasil, inclusive a desigualdade digital, né? Porque 1/3 da população é praticamente excluída desse acesso digital. Eu tentei temporariamente aqui travar as perguntas, porque a Dani e a Érica estavam dizendo que as perguntas pioram a internet. Não é antidemocrático, é só uma tentativa da gente conversar melhor e todo mundo ouvir. Tá? Não, mas continuam as perguntas. Eu não aprendi isso, mas vamos, prossigamos. Então, com base em tudo isso, e no que você disse sobre o juiz do trabalho, eu ouvi aquele... Posso falar? Né? Claro. E aí você... Pode falar, meu amigo. Aí ele vem e te derrama tudo aqui, tudo aquilo que, de repente, não tem nada a ver com o processo, né? Por que você está aqui? Ah, porque aquele dia ele disse aquilo, aquilo outro, que me incomodou, e nada como olho no olho, nada como uma presença física. Acontece que, nesse momento, a gente só tem essa presença aqui, a presença virtual, a conversa da presença virtual, até para garantir o nosso direito à vida. Sim. Então, pelo que eu vejo e pelo que eu consigo entender, a gente está vivendo um paradoxo no que se refere às audiências telepresenciais. A gente tem a Justiça do Trabalho tendo como função, missão princípio a conciliação, o processo da oralidade, sendo um dos mais importantes do processo do trabalho, e a necessidade premente de garantia da manutenção da jurisdição trabalhista, que está sendo o socorro de muitos. Sim. A gente, com certeza, você concorda comigo, que a Justiça do Trabalho foi ceifada da sua importância nos últimos anos. E nós estamos sendo chamados de novo ao protagonismo. E o nosso protagonismo só poderá ser feito por meio das audiências telepresenciais. Aliás, vou corrigir, não é só poderá ser feito, também poderá ser feito e é um meio muito importante. Não é isso? O que você acha? Não, eu acho que o primeiro, né, ponto aí, e acho que todos concordamos com isso, é que, de fato, nós não podemos parar, né? O trabalho tem que funcionar, o poder judiciário tem que funcionar. Eu acho que tentaram realmente nos manipular nos últimos anos, reduzir a nossa importância, reduzir os nossos poderes de uma forma discriminatória, reduzir o nosso orçamento, fizeram todo o conteúdo de maldades que se poderia imaginar, que nem na saga do Senhor dos Anéis talvez tenha alguma coisa tão evidente quanto as maldades que fizeram conosco, né? Inclusive os fãs dessa saga acho que se inspiraram nelas para poder fazer para nos prejudicar. Mas a questão é que nós continuamos sendo importantes, mesmo nos períodos mais difíceis, né? E nós não podemos parar. Eu acho que o trabalho tem funcionado bem, seja nas medidas específicas relacionadas à pandemia, né, proferindo decisões de tutela provisória que garantem o acesso a equipamentos de proteção a trabalhadores e trabalhadoras, medidas evitando que trabalhadores sejam contaminados, e assim, direto, né, alterando a liberação de dinheiro aos trabalhadores e trabalhadoras que têm créditos ali. Quer dizer, nós nunca paramos de funcionar e não vamos parar, né? Porque nós temos uma atividade essencial. O ponto central, e acho que você chegou nele e é fundamental, é que nós temos que resolver algumas situações. Não estou dizendo que não tenhamos que fazer as audiências, muito pelo contrário. Só que não podemos tornar isso uma solução definitiva e muito menos uma solução impositiva que deva ser adotada condicionalmente em qualquer caso. Eu acho que uma figura muito importante que tem que ser preservada, que é a autoridade de gestão do juiz no processo. Ninguém melhor que o juiz do processo pode saber se aquele caso comporta ou não a realização da audiência telepresencial, se existem riscos à integridade do processo, se existe plenitude de acesso à internet, né?
Então, eu tenho dito o seguinte, para mim são 3 pontos fundamentais que tem que nortear tanto as administrações dos tribunais como as práticas e condutas dos magistrados. São diálogo, transparência e suporte. Tá? O diálogo é fundamental. Fala-se muito em princípio de cooperação e tudo mais. Nesse momento, é fundamental que o juiz converse com os advogados, estabeleça uma relação dialógica com eles, para saber, em cada caso, a conveniência da realização das audiências, principalmente de... Porque há situações diferentes, há categorias e categorias, há pessoas com maior acesso à tecnologia. Conversei com um advogado outro dia que me disse, olha, eu pretendo instalar no meu escritório um espaço para testemunhas. Vou colocar máscara em todo mundo, álcool gel em todo mundo, luvas, e aí vou colocar uma estação para fazer videoconferência, porque é o único jeito de eu fazer a instrução dos processos, dos meus processos. A minha categoria é uma categoria muito pobre. Então, isso é razoável, mas quem vai saber isso? São as pessoas que estão dialogando, o juiz com os advogados. Eu acho fundamental que a designação da audição ela seja prerrogativa, seja uma escolha do juiz aplicável ou não ao caso, e que tenha que ouvir, que tenha a concordância dos advogados das partes. Porque essa relação dialógica que me parece que vai definir a linearidade, toda a equidade do processo. Tá? Sem isso, para mim, não funciona. Segundo ponto, a transparência. Não é? Eu vejo que os tribunais aí estão decidindo as coisas, alguns não explicam muito bem o que estão fazendo. Aliás, tem uma coisa equivocada, no meu ponto de vista. O CNJ instituiu uma plataforma para fazer as audiências. E promete todo o suporte a essa plataforma. E tem tribunal que não está usando. Né? Isso é um problema para os advogados, porque eu obrigo o advogado a se preparar para várias plataformas, dependendo do juízo que vem, de onde vem aquele ato. Né? E, ao mesmo tempo, falta transparência no sentido de mostrar o porquê que as decisões são assim adotadas, por que se adota um critério e não o outro. Né? E, por fim, o suporte. A responsabilidade de prestar a jurisdição é nossa. Tá? Então, se nós nos dispomos a prestar a jurisdição, nós temos que dar suporte, nós temos que oferecer para os advogados e para os jurisdicionados o apoio que eles precisam. Eu não digo apoio material, porque nós temos que fazer isso hoje, né? Mas, pelo menos, esse apoio, a orientação, de novo, o diálogo, a compreensão, inclusive na medida de quando eu não puder praticar o ato, quando o ato não puder ser resolvido, não puder ser ultimado, seja efetivamente suspenso. Né? Quer dizer, nós, resumindo, né, um pouco isso, se a gente puder resumir de alguma forma, nós podemos sacrificar os valores do processo apenas pelo desejo quase físico de fazer audiência a todo custo. Eu já fico muito incomodado porque eu vejo uma política de conciliação que percorre aí vários custos, qualquer custo. Né? E aí nós estamos com o risco de fazer audiência a qualquer preço, independentemente de quem esteja do outro lado. O importante é fazer audiência. Né? É aquela questão da produção numérica que tanto nos é demandada. Eu acho que nós temos que valorizar isso. Temos que valorizar a prerrogativa do juiz de decidir, de deliberar pela oportunidade de fazer audiência. E o juiz, a meu ver, tem o dever de estabelecer isso com os advogados, de ajustar com eles de maneira, sobretudo, a preservar a integridade do processo e a integridade da prova. Eu acho que esses são valores também indeclináveis. Eu vou ler aqui a manifestação da minha amiga, juíza do trabalho Desirê, que é vice-diretora da escola. Ela fez uma ponderação aqui. O nó górdio é que se soubéssemos que termina mês que vem a pandemia, não teria problema. A questão é que estamos, faz 60 dias sem audiências. E, pelo visto, sem saber quando é que vamos voltar, né?
A incerteza e o temor em relação a isso é algo que tá tomando todos nós de um sobressalto muito grande. Estamos todos nós muito agoniados com tudo isso. A ideia era de que em abril achata a curva, papapá, não sei o quê, maio achata a curva, nada de curva sendo achatada, só aumenta. Ontem foram 1.100 mortos e nós temos eu tenho as mesmas preocupações que você, mas nós temos que manter a nossa jurisdição. Sim. E a jurisdição trabalhista é exercida, em sua maior parte, pelas audiências telepresenciais. Não é isso? Sim. Não, eu acho, o problema é esse, nós estamos tateando no escuro, não é? Não sabemos até onde vai, até quando vai. Isso é absolutamente incerto, não é? Nós, infelizmente, estamos sendo administrados por uma horda de bárbaros que só pensam, se pensam em alguma coisa, é só na economia do lucro, né? De pessoas racionais, completamente racionais, e que estão comprometendo absurdamente não só a vida do brasileiro, mas todo um complexo de relações. Né? Já surgiu ontem a notícia de que vão proibir o voo de brasileiros para os Estados Unidos, logo isso aparece na Europa também. É evidente, né? Com a insanidade da condução política sanitária no Brasil, é só isso que podemos esperar. Então, realmente, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos onde vamos chegar. Não é? Mas o que nós temos que ter clareza é o seguinte: mesmo o preceito que se aplica à economia aqui, eu acho que ela vai ser adaptada para o que nós estamos vendo no judiciário. Haverá perdas? Sim. Há latentes perdas na economia. Não há dúvida nenhuma. Muita gente vai ter problema, vai ter prejuízo. Os trabalhadores já estão tendo prejuízo, já estão com salários reduzidos, jornadas reduzidas, suspensão de contrato de trabalho. Muitas empresas serão prejudicadas. Os processos trabalhistas, processos em geral, vão ser comprometidos. O nosso trabalho é de minimizar, reduzir ao máximo os efeitos disso. Tem outras questões, né? Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução considerando que o médico que faz uma exame presencial comete infração ética. Trabalho, vou exigir de um médico perito que faça uma perícia. Não, o processo vai ficar parado, porque ele não pode estar impossibilitado de fazer perícia. Essa é uma realidade que nós temos que compreender. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Apagar incêndio. Nós vamos ter que fazer o nosso trabalho dentro do que for possível. Fazer as audiências obrigatórias, audiências iniciais, instruções, se possível, se forem instruções possíveis, realizáveis, que não possam resultar no cumprimento do processo. Agora, isso que você fala me lembra uma coisa importante. Né? Eu acho que o CNJ tem até tido uma postura muito boa nisso, no sentido de suspender prazo, conduzir e tal, mas ele precisa dar uma sinalização importante. Parece até cruel dizer isso no momento, mas quem é juiz sabe do que eu estou falando. Né? Ninguém até agora pensou em suspender cumprimento de metas. Pelo contrário, né? A gente está recebendo, olha, você tem processo na meta tal, meta 2, meta 6, etc. Seria muito importante, neste momento, que o CNJ desse essa sinalização para os tribunais e para os juízes. Em razão de tudo que está acontecendo, ninguém vai cobrar meta de ninguém. Ninguém vai distribuir selo de qualidade para tribunal nenhum. Porque o que mostra essa lógica de produtividade, esse produtivismo, né? Até semana passada, dois grandes amigos são advogados escreveram um texto muito bom, o Luiz Carlos Moro e a Daniela Muradas, em que eles falam do chamado toyotismo sanitário, né? Essa necessidade de produzir quantidade de números. Isso tem que acabar. Em algum momento tem que acabar. Mas se não for possível acabar definitivamente, nós precisamos deixar claro que isso pode prevalecer nesse. É absolutamente cruel querer cobrar do juiz de produtividade em números, resultados, redução de lapso temporal de processos nessa crise. Eu sei que, ainda que subjetivamente, muita gente está preocupada com isso. Não é? E acho que até alguns dos nossos dirigentes
tribunais estão preocupados, por isso estão com essa ânsia de querer dizer, não, tem que fazer audiência, né? Não precisa complementar, mas efetivamente há uma preocupação substancial para que o tribunal esteja lá considerado dentro do planejamento estratégico como alguém que está cumprindo as suas obrigações. Isso não pode ser considerado, né? Então, dentro da sua linha de raciocínio, o CNJ, deixando de cumprir as metas, deixando de exigir o cumprimento das metas dos tribunais, por uma consequência, se deixaria de exigir o cumprimento das metas dos juízes. Não é isso? Porque Bom, não faz sentido você cobrar cumprimento de metas a essa altura, né? Como eu falei, nós temos que apagar incêndios, resolver aquilo que é emergencial, aquilo que é necessário, que é substancial. Não faz sentido. Até pode ser, como realmente aconteceu nesse período que os prazos foram suspensos, que a produtividade dos juízes aumentou. Mas eu acho até ruim trabalhar com esse conceito. Todos nós estamos trabalhando numa situação de limite. Eu imagino que mulheres estão piores ainda. pois Nós, é, né? a respeito disso, no início, quando eu fiz os meus agradecimentos e fiz até a minha homenagem ao nosso grupo de mulheres mulheres juízas, né, da Matra 12, nós estamos conversando bastante sobre isso. Algumas têm marido, outras têm marido e filho, outras são solteiras, mas, em sua maioria, são mulheres condutoras de uma casa. Você imagina você trabalhando com teus filhos do lado, fazendo audiência. Não sei se você ouviu agora há pouco. Ouviu batendo na porta aqui? É o meu filho, tem 11 anos. Aí ele mandou uma mensagem no celular, eu só botei live, né? É assim. Então assim, é um momento delicado. Não que a gente não queira trabalhar, não queira produzir, não queira contribuir e não queira fazer parte desse momento. Está todo mundo pensando em fazer parte desse momento, porque é um momento que vai ficar para nossas vidas e se mudar alguma coisa, mudou. Se não mudou, vai ficar para a história. Então, está todo mundo querendo produzir. Nós estamos conversando muito sobre isso, nós estamos discutindo sobre posicionamentos, mas, principalmente, para as mulheres, e eu vejo pelas minhas colegas que está muito complicado mesmo. Muito complicado no sentido de poder dar conta. Teve uma para mim que disse esses dias, Patrícia, eu trabalho à noite e eu não durmo. E aí, o que você pensa a respeito disso como conselheiro do CNJ que foi, como juiz da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, levando em consideração as mulheres de uma forma geral, né? E também as mulheres juízas? Olha, Patrícia, para responder essa pergunta, eu vou ter que fazer uma digressão sociológica, tá? Você provocou, então você aguenta. Tá, vamos embora. Na verdade, a única coisa que essa pandemia revela, além da irracionalidade de algumas pessoas, né, que infelizmente algumas delas estão à frente da condução do nosso país, é que a desigualdade é algo muito cruel. Essa pandemia, ela tem classe social, ela tem etnia, ela tem gênero, porque ela atinge muito mais gravemente pobres, negros e as mulheres. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. As estatísticas mostram isso, porque são essas pessoas que, historicamente, são fragilizadas pelo sistema, são fragilizadas Ih, eu acho que travou. Vamos esperar um pouco ele voltar. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo ele. Vocês estão ouvindo? É que eu sou muito ansiosa em matéria de internet, eu não sei direito. Olá. Oi, Lúcio, José Lúcio Munhoz, estamos internacionais. Olá. Oi, gente. Nosso convidado, o sinal dele saiu. Eu quero dar um oi especial para o José Lúcio Munhoz, doutora Juliane Petri, estava travando. Ok, vamos esperar ele voltar. Vamos ver aqui. Obrigada, minha amiga Maria Beatriz, Miriam.
Eu vou esperar ele voltar. É que teve uma outra pessoa que... Carlos Eduardo, teve uma outra pessoa que solicitou para participar da live. É só nós dois, gente. Você já voltou? Cadê você? Deixa eu te procurar. Carlos Eduardo, tá me ouvindo? Sai e entra de novo. Deixa que eu te procuro. Que eu te acho. Achei. Não. Tá, eu vou fazer as duas pessoas entrarem. Ah, não, só você. Teve uma pessoa que adicionou por equívoco. Vamos embora. Aí, Pronto. voltou. Vai, continua. Tava bom. Eu estava dizendo o seguinte, o que acontece é que muito se falou no começo, né, de que essa pandemia era democrática, porque atingia a todos indistintamente. Claro, pode atingir a todos. A questão é que a resposta das pessoas é diferente, depende da sua condição. A gente vê, por exemplo, sertanejos indo para pescar de avião, de jatinho, não é? E nós vemos pessoas que continuam sem ter o que comer. Então, isso tudo é extremamente grave e é o que sempre me preocupou muito no que diz respeito à pandemia do Brasil. Não há nenhum país do tamanho do Brasil, com a população do Brasil, que tenha tanta desigualdade. E agora a desigualdade se evidencia, ela aparece, não é? Atingindo os pobres, atingindo os negros, atingindo as mulheres. Focando só na sua pergunta específica que você fez, é evidente que as mulheres são mais prejudicadas, porque elas já tinham uma sobrecarga de trabalho, de jornada, por uma razão estrutural, né, que sempre atribui às mulheres o encargo de cuidar da casa, cuidar dos filhos, independentemente da classe social, né? Só aquelas muito ricas que têm um séquito de empregados, né? Mas qualquer mulher, né, que administra uma casa sabe disso, ela que conduz as coisas na casa. E, e ao trabalhar em casa, ela traz esse ônus, porque sair para o trabalho era um escape, né? Uma válvula de escape para você poder cuidar daquilo. E hoje em dia, não. Você tem essa necessidade de concentração e por mais que os homens, alguns homens também tenham esse encargo, eles não se comparam das mulheres, ao das mulheres, né? Semana passada, aliás, saiu uma matéria horrorosa, né, desses grandes meios de comunicação, analisando, né, os juízes, membros do Ministério Público e advogados na pandemia. Só colocaram homem, né? Então, toda aquela parafernália ali de como os homens estavam se adaptando. Só faltou colocar, olha, ele está comprometido com o seu futebol, com o seu jogo de não sei o quê, jogo de não sei o quê, um desfile de futilidades absurdas, né? Que coloca a importância da mulher no contexto dessas relações, né, em plano completamente secundário. Depois fizeram meia-culpa e fizeram uma outra matéria, inclusive a nossa presidenta da Anamatra foi entrevistada, evidenciando a dificuldade adicional para a mulher, né, nesse contexto. Então, isso é algo muito importante que tem que ser considerado. E reforço o que eu falei, isso não é hora de pensar em meta, não é hora de pensar em cumprimento de metas. Né? Porque a própria transição, o fato de você ter que trabalhar em casa, nós temos um relato de uma servidora aqui da 15ª região, que ela tem um computador em casa, que tem que dividir com os filhos e com o marido. Né? E ela falou, eu não tenho como fazer audiência. Ela é secretária de audiência, eu não tenho como fazer audiência. Eu preciso de um suporte, porque tem um único... Acho que travou de novo. Vamos ver, vamos esperar. Bom, essa questão ali está sendo tratada, vocês estão me ouvindo? Vou aqui conferir. Vocês estão me ouvindo, gente? Ó, apareceu. Eu vou esperar ele voltar e vou abrir outra.
Agora, lá na frente. Eu vou esperar ele entrar, não estou encontrando ele, gente. Tá muito bom, né? Eu vou conversar com ele para a gente derrubar essa live e começar outra. Eu estou pedindo aqui um suporte. Gente, assim, ó, o que eu gostaria de falar enquanto ele não está presente? Deixa eu ver quem é que mandou aqui. Obrigada, Oscar. Estou esperando ele voltar. Eu não quero derrubar assim ele tá aqui, né? Falta de educação, vocês não acham? Bom, assim, ó, o que ele está colocando serve não só para magistradas, serve não só para mulheres em geral, vai cair a live. Eu vou entrar em contato com ele. Tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou derrubar a live, vou chamar ele de volta, vou falar com ele no WhatsApp. Eu vou derrubar a live, É que eu tô recebendo uma informação aqui. Eu vou derrubar a live, vou começar outra e vou esperar por ele.